Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é quinta-feira, dia 28 de março de 2024. Eu sou Afonso Bezerra e chego trazendo aqui mais uma edição no nosso Bem Viver, que é uma produção da equipe do Brasil de Fato. Olha, muito bom estar aqui na sua companhia nesta manhã de quinta-feira, já com um gostinho de sexta, né? Véspera de feriado nacional, tá chegando aí a Semana Santa, a Páscoa. E no Bem Viver de hoje nós temos, olha, muito assunto pra gente prosear, viu? Vamos conferir os destaques do programa, que tá só começando. Uma entrevista com João Vicente Goulart, ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e filho do ex-presidente João Goulart, que foi deposto pelo golpe militar de 1964. A população brasileira está mais velha. Novos dados divulgados pelo IBGE mostram que em 2022 o Brasil teve o nível mais baixo de registros de nascimento desde 1970, minha gente. E sem consulta prévia aos moradores, governo de Tarcísio de Freitas muda nome de assentamento do MST em São Paulo. País inicia estratégia para ampliar a oferta de terapias gênicas no SUS. E antes de conferir essas e outras notícias, a gente reforça aqui aquele recadinho. É possível retransmitir o nosso programa Bem Viver aí na grade de programação da sua rádio. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Lá você clica em como ser uma rádio parceira. Pronto, já está feita a parceria. E não vai esquecer, nós também estamos nas principais plataformas de podcasts. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Quem abre o programa de hoje, novamente, é o meu querido amigo Lucas Weber, que eu reforço, ele está curtindo as merecidas férias, mas antes do descanso, ele deixou uma série de entrevistas gravadas aqui pra gente. E olha, ele tem uma conversa hoje super importante com o ex-deputado João Vicente Goulart, que é filho do ex-presidente João Goulart, deposto pelo golpe militar há 60 anos. E claro que o assunto foi exatamente esse nessa entrevista. Vamos conferir? O Bem Viver agora tem o prazer de receber um personagem que é a história viva do Brasil. Uma pessoa que pode contar muito do que a gente viveu no Brasil e é importantíssimo para a gente refletir a nossa história e não cometer os erros do passado. Eu estou falando de João Vicente Goulart, o nome já entrega, filho de João Goulart, presidente brasileiro que estava no poder quando houve o golpe de 1964. O João Vicente Goulart é membro do PCdoB, foi um dos fundadores do PDT, inclusive ele estava no partido quando foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul em 1982. Ele também chegou a ser candidato a presidente da República em 2018. Bom, antes de tudo, deputado, um prazer imenso te receber, vai ser importante demais ouvir tuas palavras, suas reflexões sobre esse momento da história brasileira que infelizmente às vezes parece estar ainda tão vivo. Pois é, Lucas, o meu agradecimento é mútuo. Muito obrigado aí pelo espaço, porque realmente esses 60 anos do golpe de Estado de 1964 é um momento de relembranças. Eu acho que o Brasil não pode esquecer o seu passado para conhecer o seu futuro. Ou seja, temos visto algumas pessoas aí que 64 está na história, não vamos remoer o passado, mas não se trata de remoer o passado, se trata de conhecer a verdade, não é? De tantos companheiros, de tantos projetos que ficaram esquecidos num projeto de nação. A verdade é que se destrói um projeto de nação. Não se dá apenas um golpe em 64 no governo João Goulart. Você dá um golpe de Estado num projeto de nação que estava em desenvolvimento com as melhores mentes brasileiras que agiam naquele momento, como ministros, como chefe da Casa Civil, enfim, eu acho que é um momento de muita reflexão. Nós temos visto aí
Não é pessoas, nesses últimos anos aí, 2, 3 anos, pessoas na rua exigindo a intervenção militar sem nenhum. Eu tenho conversado com algumas dessas pessoas e não tem nem ideia do que é uma ditadura, né? E a verdade seja dita, a verdade é que atrasou o desenvolvimento social do país em 50 anos, né? Nós, quando vimos aquele acontecimento, é de se lembrar que a Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul, estava saindo de uma guerra completamente destruída e hoje é o que é com as medidas, né, educacionais, as medidas que foram tomadas para o desenvolvimento tecnológico, social, educacional daquele país. E nós continuamos patinando aí, com uma população cada vez mais marginalizada das riquezas do patrimônio brasileiro e a acumulação de capital cada vez se excede mais na mão do rentismo, né, dos banqueiros, na mão dos grandes empresários, e estamos vendo aí um Brasil que tá fazendo água nesse imenso oceano aí que é o desenvolvimento social, não só no Brasil quanto no mundo. Eu gostaria de ouvir um relato do senhor sobre as suas memórias de 1964. Pelo que eu sei, o senhor não tinha 10 anos ainda, tinham 8, 9 anos, então imagino que são memórias que devem vir mais por relatos, fotografias, enfim, relatos de outras pessoas. Mas o que o senhor se lembra desse ano de 64, desse março que foi tão conturbado? Olha, Lucas, realmente eu era uma criança. Eu saí do Brasil, tinha 7 anos, na verdade. Não é em abril de 64. E, claro, eu até escrevi um livro nos 40 anos da morte de meu pai, que chama-se Jango e Eu. Então, as memórias, evidentemente, elas são de um tempo, são vistas do olhar de uma criança, né? Então, o que posso dizer do dia, do 1º de abril de 64? Era um dia diferente. Nós morávamos na Granja do Torto, nós nunca moramos lá no Palácio da Alvorada, o pai não gostava de lá porque só atendia as pessoas lá. E esse dia era um dia diferente do habitual. Pessoas correndo, políticos passando lá, a minha mãe estava conosco lá, não fomos ao colégio. Dali chegou, eu me lembro bem, que depois esteve exilado conosco no Uruguai, chegou o professor Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil do governo João Goulart, e conversou naquele dia, muito tempo, com a minha mãe, dizendo o seguinte: Maria Tereza, olha, o Jango está no Rio, está vindo para Brasília para ver o que acontece, mas já existem tropas, se referia, imagino eu, às tropas do Mourão, que no dia 31 tinham saído de Juiz de Fora, já existem tropas pregando o golpe de Estado. O Jango está vindo do Rio para Brasília para conhecer de perto um pouco mais a situação. Nós estamos informando, eu, do Theo, Almino, todos os dias nós estamos informando a toda hora o que está acontecendo por aqui, por Brasília. Brasília já existe alguma movimentação, mas ele pediu para vocês pegarem um avião e irem para o Rio Grande do Sul. Ele vai chegar aqui e talvez, dependendo da situação, ele tenha que ir para o Rio Grande do Sul. Então, por isso que eu digo, foi um dia diferente, malas correndo, fechadas apressadamente. Nós sempre que viajávamos com tranquilidade, assim, a gente levava os cachorros, a gente levava os nossos brinquedos que tínhamos ali. Nada disso estava acontecendo, pessoas correndo. Embarcamos rapidamente, minha mãe fez uma mala para cada um, e me lembro que pegamos um avião militar, um Douglas DC-3, e saímos pela manhã para Porto Alegre. É isso que eu me lembro, assim, dessa parte de Brasília, né? Quando nós chegamos em Porto Alegre, nós ficamos na pista do aeroporto lá, do Salgado Filho. Meu pai, em seguida que nós saímos, muito cedo, meu pai tinha chegado em Brasília 1 hora, 2 horas depois do Rio de Janeiro. Ele encontrou-se
lá no Alvorada, me parece, com Darcy, Almino e tal, e já haviam vários deputados se movimentando. Não esqueçamos, né, Lucas, que o Congresso de 64 tinha sido eleito em 62. E a CIA, através do IBAD, né, o Instituto de Pesquisas, que inclusive foi chefiado pela CIA, por agentes, e o Golbery, inclusive, os IBADs e os IPs tinham financiado esse congresso, financiado 500 candidaturas ao Senado, e 500 candidaturas entre Senado e Câmara Federal. E na época eles elegeram 174 parlamentares, e parlamentares estes que vieram, né, a serem empossados ilegalmente. Tanto é que houve, depois dessa eleição de 62, houve a famosa CPI do IBAD, né? Essa CPI foi presidida, inclusive, pelo Ulisses Guimarães, e com o golpe ela nunca terminou, nunca houve um relatório final. Mas houve, né? Hoje se sabe quem são os 174 parlamentares eleitos, né? Depois do Ulisses, ela ainda foi, nas últimas circunstâncias, quase no golpe, ela foi presidida pelo nosso querido Rubens Paiva, mas ela, depois do golpe, ficou inconclusa, não houve... quiseram botar um relator, mas acabaram arquivando essa CPI, não teve finalização. Inclusive, nós, o Instituto Presidente João Goulart, nós temos toda ela, os depoimentos dos deputados, contas que foram depositados, esses valores ilegais, não é? De 64. Então, quando o meu pai chega em Brasília, já existe uma tensão muito grande, né? O deputado Almino e o deputado Dutel dizem: olha, Jango, o presidente do Congresso está querendo ilegalmente, porque isso teria que ter tido uma pauta, convocar o Congresso para analisar a situação, e isso em conjunto, porque não esqueçamos que quem presidia na época, nós estamos falando da Constituição de 46. Pela Constituição de 46, quem presidia o Congresso Nacional era o vice-presidente. Então, Jango havia sido presidente do Senado, presidente das duas câmaras em conjunto, presidente do Congresso Nacional, pela Constituição de 46, por duas vezes. Uma, na eleição de 55, ele se elege vice-presidente, que era bom que nossos ouvintes saibam esse detalhe. O vice era eleito separadamente do presidente. Tanto não era na mesma chapa. Tanto é que Jango, em 55, faz mais voto que Juscelino, apesar da aliança PSD-PTB na época, foi a vitoriosa, mas por incrível que Jango, como vice, faz mais voto que o presidente. E na eleição de 1960, na segunda eleição, Jango, que era Lote Jango, uma das chapas, Jango, e na outra chapa era Jânio Quadros e o senador Milton Campos, Jango derrota Milton Campos. E pela primeira vez no Brasil, nós temos um presidente que era Jânio Quadros e um vice da oposição que era João Goulart. Como 7 meses depois o presidente Jânio renuncia ao mandato na data até do soldado, no dia 25 de agosto, o presidente do Congresso, por falta de um vice-presidente que assumiria o governo, o presidente do Congresso era o presidente do Senado, como depois na Constituição de 88 veio a fazer parte de nossa Constituição essa determinação. Mas o importante é dizer o seguinte, que já havia uma movimentação, inclusive militar, no dia 1º de abril, aqui em Brasília.
ao ponto de depois dessa reunião, né, da cúpula do PTB, do pai, dos seus assessores, Darcy era ministro do Gabinete Civil, Almino, do TEL, eles chegam à conclusão de que Brasília já estava se tornando, já havia deslocamento de militares cercando o Congresso Nacional, ao ponto dele dizer o seguinte: eu vou para o Rio Grande do Sul, talvez pensando no que houve em 61, né, no movimento da legalidade, para ver se havia alguma condição de resistência a esse golpe militar. Então ele deixa uma carta ao Valdir, que vai ao Congresso Nacional. Depois realmente foi convocada essa sessão e ele vai para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul ele se encontra com Brizola, com o comandante do Terceiro Exército, que era hoje é Exército Sul, né? Mas antes chamava-se Terceiro Exército, e para debater se haveria condições de resistir ao golpe em defesa da Constituição, como foi em 61, ou se não. Né? Ao ponto dele, como esse avião DC-3 é muito lento, nós chegamos em Porto Alegre às 3h30, 4 horas da tarde, e o pai já tinha chegado, com muita dificuldade também, Lucas, porque o avião presidencial na época, que era um Caravelle, depois que ele chega do Rio e posa em Brasília, na base militar aqui, na base aérea, quando ele decide ir para o Rio Grande do Sul, o avião já não funcionou mais, já havia um boicote no avião. Não, o avião teve falhas, não sei o quê, ao ponto dele ter que pegar um outro avião, um Avro, que mesmo assim ele chegou antes do nosso DC-3, lá em Porto Alegre. Então, o que houve nisso aí? Nós chegamos ele já estava, né? A situação era tão grave que ele não pôde fazer a reunião com o comandante do Terceiro Exército no comando, fez na casa do comandante, com Brizola, e nós chegamos no aeroporto e ele mandou o Maneco, que é o Manuel Soares Lenz, que era um piloto particular dele, que viajava com ele para a fazenda muitas vezes, e o Maneco chegou lá no aeroporto do Salgado Filho. Na época, nem sei se chamava Salgado Filho, essa é uma dúvida que eu tenho, porque eu acho que foi posterior ao golpe que colocaram esse nome, mas isso é uma dúvida que a gente tem que esclarecer. E disse o seguinte: olha, dona Maria Tereza, o doutor Jango pediu para a senhora ir direto para São Borja, lá para a fazenda do Rancho Grande, que era a única que tinha assim era plana e o DC-3 posava lá, eles sempre posavam lá quando o pai tinha que ir para lá. Então nós fomos para São Borja direto, e ele disse: nós vamos mandar uma comunicação. Essa foi as coisas que eu me lembro assim do dia do golpe. E de manhã, de manhã do dia 2, já isto era umas 8 horas da manhã, mais ou menos, o Maneco, que era esse piloto particular do pai, posou na fazenda Rancho Grande, e a mãe estava meia... E o Jango, onde é que tá? O Jango, onde é que tá? Diz: não, o doutor Jango tá bem, mas pediu para levar vocês para o Uruguai. E nós decolamos realmente no dia 2 de abril, ao meio-dia mais ou menos, direto para Montevidéu. Eles já tinham feito contato com o governo uruguaio, que já tinha autorizado o exílio político, o asilo, né, político, e ele nos deixou em Montevidéu. Nós chegamos 2 dias antes, Lucas. E o pai, nessa reunião, pelo que se sabe, pelo que a gente sabe depois, né, isso já é a parte da história, ele ficou conversando por muito tempo com o comandante do Terceiro Exército, com o Brizola, com alguns outros assessores, e perguntou para o comandante se havia condições de resistência.
O comandante na época disse: olha, presidente, se eu receber a ordem, eu vou cumprir, mas quero lhe dizer o seguinte: vai ter muito sangue. Já existe aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, unidades rebeladas. Tanto é que nós não conseguimos sequer fazer essa reunião lá no comando do 3º Exército. E aí o Brizola discutiram, o Brizola queria resistir, mas não havia condições. Ele teria recebido que isto a história só registra anos depois, do Santiago Dantas, que era seu chanceler na época, e tinha sido por muito tempo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que alertou: olha, presidente, não é tão fácil isso. As informações que eu detenho aqui é que a quarta frota americana do Pacífico já está perto da costa brasileira. Ou seja, a quarta frota era uma frota que na época tinha 1 porta-aviões, 8 submarinos, 5 destroyers, acompanhava essa frota 5 ou 6 navios tanques. Então, certamente não era para retirar 4 ou 5 funcionários da Embaixada Americana. Era um apoio caso houvesse resistência, e não houve, evidentemente, porque o país diz: não, se é para resistir e derramar sangue, eu me retiro. Só que eu vou esperar mais um tempo aqui no Brasil, porque eu quero configurar o golpe. E ele estava com muita certeza sobre isso. Não disse ao Brizola que ele não ia dar essa ordem de resistência, que ele não queria ver sangue dos brasileiros serem derramados em nome da manutenção de um poder, e principalmente ele ficou dentro do Brasil. Aí o Maneco nos deixou lá em Montevidéu, e ele retornou para se encontrar com o pai. E aí, entre o dia 2, porque aí o Áureo Moura de Andrade consegue convocar à noite o Congresso Nacional, que é a famosa frase do Tancredo, né, que canalhas, canalha, canalha, chamando o Áureo Moura de Andrade, e ele declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Ou seja, numa atitude de histórica deplorável, né? Construir para si uma biografia deplorável. E ao ponto de essa reunião termina às 3h da manhã do dia 2, quando ele declara vaga a presidência da República, e eles se dirigem ao Palácio do Planalto, que estava escuro, com funcionários americanos que sabiam até aonde acendia a luz do Palácio do Planalto. E a essa altura o pai fica com o seu teco-teco lá, um aviãozinho que ele tinha, um Cessna, pulando de fazenda em fazenda, escapando do cerco militar que estava na Ponte Hora, estava em Itaqui, estava em São Borja, estava em Uruguaiana, estavam cercando para ver onde iam encontrar. Mas ele fica mais 2 dias e espera a configuração do golpe, que é a configuração do golpe se dá com a indicação do Basile, presidente da República interino. Até depois veio o Castelo. E aí veio a grande decepção inclusive, alguns políticos gigantes de nossa história entenderam mal, pensaram que haveria eleições de 65 e votaram no Castelo, porque o Castelo tinha prometido eleições de 65. Então, quando empossam o Basile provisoriamente, o pai diz: bom, está configurado o golpe, eu estou dentro do país, então agora eu vou para o exílio. Aí ele chega no Uruguai no dia 4 de abril. Ou seja, ele esperou configurar o golpe dentro do país para que não dissessem: não, ele fugiu, não. Ele foi exilado, já tinha o exílio e ficou mais 3 dias dentro do país até empossarem o Basile, para demonstrar para a história nacional que fizeram o golpe militar, foi legalizado por aquele Congresso eleito pela CIA, declarando vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Então, mais ou menos, me alonguei um pouco,
mas esses dias do golpe foram, na nossa memória, na nossa história, foram exatamente isso que nós estamos conversando aqui, Lucas. Então, essa territorialidade, assim como os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer o Brasil de dentro do Palácio do Planalto. O Lincoln Gordon ligou para o presidente Johnson e o presidente Johnson parabenizou o novo governo e reconheceu às 3h45 da manhã. Isto também é outra coisa fantástica. E, sem dúvida, eles estavam esperando uma resistência maior. Tanto é que a Quarta Frota Americana estava na costa brasileira com 8 submarinos, armas atômicas. E eles, todos nós sabemos, isso é histórico, depois que eles planejaram, né? E hoje já existem liberados as conversas da Casa Branca, tanto do Kennedy como com o Johnson. Começa com o Kennedy já, que não aceitariam Cuba, que Goulart era muito amigo dos comunistas, enfim. Eles, mesmo se houvesse resistência e se prolongasse uma luta, uma revolução civil entre o Brasil, tinha o estado de Minas, Rio e São Paulo, eram recebidos tanto o Lacerda, né, governador na antiga Guanabara, vamos dizer assim, como governador de São Paulo, como governador de Minas, eles eram recebidos na Casa Branca diretamente, e o Brasil tinham financiamentos diretos para financiar essa intervenção e dar apoio ao golpe militar. Ou seja, o Magalhães Pinto, o Lacerda, são personagens que estão inseridos, não é? Nosso tempo já está se esgotando aqui, já passou um pouquinho do programado, mas eu queria só ouvir uma última palavra do senhor. Como você vê os militares 60 anos depois do golpe, mas também em frente a tudo que a gente viu aí na última gestão do presidente Jair Bolsonaro? Eu gostaria de começar, Lucas, só para informar aqui aos nossos ouvintes, que em 64 ainda existia militares nacionalistas, como Lott, por exemplo, que deu o golpe branco porque queriam dar o golpe no Juscelino, não queriam deixá-lo assumir, Juscelino e Jango. O Lott era um nacionalista de primeira linha, anticomunista, mas um general nacionalista. E nós tínhamos em 64 uma escola nacionalista, né? É bom que saibamos que em 64 foram caçados mais militares do que civis. Isso pouca gente sabe. E caçaram justamente os sargentos que furavam os pneus dos aviões para não decolarem e atirarem bombas no palácio, isso em 61. Enfim, militares progressistas. O que aconteceu depois de 64? As escolas, antes tinha a Escola Superior de Guerra, hoje existem escolas várias dentro das Forças Armadas. Até hoje, o fantasminha vermelho do anticomunismo, que é um absurdo isso, o anticomunista. Tem pessoas que nem sabem o que é comunismo e são anticomunistas. Essa é a verdade, 60 anos depois. O que eu acho dos militares 60 anos depois é que nós temos que emendar a nossa Constituição para colocar os militares dizendo que eles não são o quarto poder. Eles não podem mais tutelar a nação, como nós vemos vendo. Não faz, o 8 de janeiro está aí, presente nisso aí. Nós estamos vendo as declarações aí, poucas que estão vazando aí. Era um grupo de militares, de 18 ou 20 militares de alta patente enraizados no poder, que queriam dar o golpe. E isso se deve a quê? Às escolas militares. Nós temos que acabar com essa mordomia intelectual que eles podem tutelar a nação. Isso tem que ser acabado, ou seja, nós temos que ter até faculdades, universidades militares, mas que sejam respeitosas à Constituição. Então eu acho que nós temos, eu acho que os militares de hoje, eles não tentaram recentemente um golpe, mas o que nós necessitamos é recolocar, não é, os militares
no seu devido lugar constitucional. Eles são uma força do Estado, não são de governo. Eles não são o quarto poder. Eles é que são tutelados pelo poder da nação, pelo poder que emana do povo brasileiro. Tá ótimo. Então, João Vicente Goulart, muito obrigado pela disponibilidade para trazer essa história aqui e conversar com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço, Lucas, e aos ouvintes. Um grande abraço de coração a todos. E vamos lutar, né? Nem que seja mais 60 anos para que o Brasil tenha aquele desenvolvimento social que todos nós esperamos. Que o Brasil seja de todos e não daqueles que tenham mais privilégios. Grande abraço. E o IBGE divulgou novos dados sobre os registros de nascimento no Brasil em 2022 e constatou uma queda nos números. Esse é o nível mais baixo de registros desde o ano de 1977, o que aponta para o envelhecimento da população brasileira. E quem explica esses dados pra gente é a minha amiga querida Nara Lacerda. Chega mais, Nara. Dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 2022 foi o ano em que menos nascimentos foram registrados em território nacional desde 1977. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil é realizada desde 1974. No ano em questão, foram 2,5 milhões de pessoas nascidas vivas, o que representa declínio de 3,5% na comparação com 2021. Quando a análise é feita em relação à média calculada de 2010 a 2019, a queda é ainda mais relevante e supera 10%. A diferença mais significativa ocorreu na região Nordeste, onde o número de nascidos vivos foi 6,7% menor que no ano anterior. Na sequência, estão as regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Entre os estados, apenas Santa Catarina e Mato Grosso tiveram aumento nos nascimentos registrados entre 2021 e 2022, de 2% e 1,8%, respectivamente. Em todas as outras unidades da federação, houve queda. O declínio mais expressivo na Paraíba foi de quase 10%. Segundo os dados apresentados, o Brasil vive uma tendência de queda nesses índices desde 2019. Isso indica um processo de envelhecimento da população. As informações do censo de 2022 também confirmam o cenário. De acordo com o estudo, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais atingiu o recorde de 10,9%. Já de crianças e jovens com até 14 anos, caiu para 19,8%. A pesquisa Estatísticas do Registro Civil também mostra que 39% dos nascimentos foram gerados por pessoas com 30 anos ou mais. A faixa etária dos 20 aos 29 anos ainda é a que mais dá à luz no Brasil, mas vem apresentando uma tendência de diminuição nas últimas décadas. Cenário semelhante é observado nas idades abaixo de 20 anos. Embora o número de mortes registradas no Brasil no ano de 2022 tenha caído em relação ao recorde histórico do ano anterior, os dados ainda se mantiveram superiores aos registros anteriores à pandemia da Covid-19. No ano em questão, mais de 1,5 milhão de óbitos foram registrados. O resultado é inferior ao observado em 2021, ano mais mortal da história do Brasil, quando mais de 1,8 milhão de vidas foram perdidas. Mesmo assim, os números estão bem acima do que ocorria antes da pandemia. Entre 2010 e 2019, o total de mortes crescia ano a ano, mas nunca ultrapassou 1,4 milhão. Somente em janeiro de 2022, por exemplo, foram mais de 160 mil mortes. Na ocasião, o Brasil vivia um aumento considerável no número de pessoas infectadas pela Covid-19. Ao fim do mês, o coronavírus havia causado quase 10 mil óbitos, 6% do total registrado no período. Em relação ao ano de 2021, as maiores quedas nos números absolutos de falecimentos ocorreram nas faixas etárias de 60 a 69 anos, que teve quase 80 mil mortes a menos, e entre 50 a 59 anos, com declínio de cerca de 72 mil mortes. No entanto, houve aumento nos óbitos entre crianças da faixa de 1 a 4 anos de idade. Foram 1,3 mil mortes a mais, maior alta relativa entre todos os recortes por idade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E os dados divulgados pelo IBGE também mostraram que o casamento homoafetivo atingiu recorde no Brasil em 2022. Mas apesar do aumento, o número total de matrimônios permaneceu abaixo dos registros anteriores à pandemia de Covid-19. Quem nos conta detalhes também sobre esse recorde da pesquisa é novamente a repórter Nara Lacerda. O número de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo no Brasil atingiu o maior patamar da história em 2022. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o total de matrimônios homoafetivos ficou acima de 11 mil. Na comparação com 2021, o resultado aumentou quase 20%. As uniões firmadas em 2022 também estão acima dos números observados em 2018, 9,5 mil, e 2019, 9 mil. Nesses 2 anos, o país viveu uma escalada de casamentos entre pessoas LGBT após a vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, nas eleições. Os registros mais recentes apresentados pelo IBGE são os mais expressivos desde 2013. Na ocasião, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, determinou que nenhum cartório em território nacional poderia recusar a celebração de casamentos entre pessoas do mesmo sexo ou a conversão de uniões estáveis em matrimônios. Segundo os dados de 2022, as uniões entre mulheres chegaram a 6,6 mil e entre homens 4,3 mil. No entanto, o público feminino teve uma variação menor na comparação com 2021. O índice foi de 18,4%. Já os matrimônios masculinos subiram 21,9%. Informações dos cartórios brasileiros divulgadas no ano passado apontam que os casamentos homoafetivos cresceram 4 vezes entre 2013 e 2023. Mais de 76 mil celebrações foram realizadas, 56% entre casais femininos e 44% entre casais masculinos. No primeiro ano de vigência da decisão do CNJ, 3.700 casais do mesmo sexo oficializaram a união. Esse número apresentou crescimento nos anos seguintes e atingiu recordes até então em 2018 e 2019. Em 2019, o primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, o total de celebrações também ficou acima de 9 mil. A pandemia do coronavírus trouxe retração nas cerimônias, que chegaram a 6,4 mil em 2020. O total de casamentos civis registrados em 2022 no Brasil aumentou 4% na comparação com 2021 e chegou a 970 mil. No entanto, permaneceu abaixo da média calculada de 2015 a 2019. Nesse período, o Brasil já vivia tendência de queda na realização de matrimônios, mas nunca apresentou patamar inferior a 1 milhão. Em 2020, as celebrações despencaram 26% e somaram 757 mil. Segundo o IBGE, foi a maior queda da série histórica. Nos 2 anos seguintes, os números voltaram a crescer, mas seguiram inferiores aos registrados nos 5 anos anteriores à pandemia da Covid-19. A idade média do casamento para homens é de 31 anos e para as mulheres de 29 anos. O dado indica que brasileiros e brasileiras estão esperando mais para celebrar o matrimônio civil. Em 2010, a média masculina era de 29 anos e a feminina de 26 anos. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de divórcios chegou a 420 mil no ano de 2022. Quase metade desses processos, 47%, ocorreu em casamentos com menos de 10 anos. Matrimônios com até 19 anos responderam por 25% dos divórcios e com 20 anos ou mais por 26%. Em 54% dos casos, os casais que optaram por encerrar o casamento tinham filhos ou filhas menores de idade. A guarda das crianças e adolescentes ficou com as mães em 50% das situações. Foi compartilhada em 37,8% dos divórcios e ficou com os pais em 3% deles. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E na última terça-feira, dia 26, o plenário da Câmara dos Deputados prestou uma homenagem a Marielle Franco e a Anderson Gomes. O tom da homenagem foi de cobrança. Os parlamentares do PSOL pressionam para que o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, seja responsabilizado pelo crime do assassinato da vereadora e do motorista. Chiquinho foi apontado pelas investigações da Polícia Federal
como um dos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem de Cristiane Sampaio. Foi ao som de tambores e entre discursos emocionados e apelos de justiça que o plenário da Câmara dos Deputados homenageou a vereadora do PSOL Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados em março de 2018. A sessão já estava agendada há muitos dias, mas acabou coincidindo com a semana em que veio à tona a operação da Polícia Federal que prendeu os 3 suspeitos de serem autores intelectuais do crime, entre eles o deputado federal Chiquinho Brazão, que está sem partido, do Rio de Janeiro. A cerimônia ampliou o clima de pressão para responsabilizar o deputado. A parlamentar Thalíria Petroni, do PSOL, proponente da cerimônia, disse que a sensação após as revelações da Polícia Federal é de muita revolta. Ela também defendeu que o Legislativo se concentre em garantir medidas que combatam a ação das milícias, arquitetura criminosa que tem atuação diretamente ligada ao caso Marielle. Nesse sentido, Thalíria iniciou nesta semana, entre os parlamentares, a coleta de assinaturas para protocolar uma PEC, proposta de emenda constitucional que assegura a federalização das investigações envolvendo esse tipo de grupo ou outros coletivos paramilitares com participação de agentes do Estado. Chamada de PEC contra as milícias, a medida precisa de 171 assinaturas para tramitar no Congresso. A psolista se queixou da demora para a identificação dos mandantes do assassinato de Marielle e lembrou que a não federalização de casos como esse facilita a obstrução de apurações e também da ação do judiciário. 6 anos é tempo demais. 6 anos é um tempo insuportável diante da gravidade que foi para a democracia brasileira a execução política de Marielle Franco e de Anderson. Thalíria Petroni também cobrou a manutenção da prisão de Brazão e a cassação do deputado, alvo de um pedido dessa natureza no Conselho de Ética na Câmara. A representação foi protocolada pelo PSOL no último domingo. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, marcou presença na sessão e disse ser preciso pensar numa segurança pública que enfrente com firmeza as milícias. O assassinato covarde de Marielle e Anderson não foi apenas uma perda para a família, para os amigos, para aqueles que admiravam o trabalho da vereadora e para aqueles que dividiam a vida com Anderson Gomes. Essa perda foi uma perda para o Brasil. Já Benedita da Silva, do PT carioca, lembrou a convivência com Marielle na política e destacou o fato de a psolista ter sido a 3ª mulher negra eleita pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje eu não sei fazer um grande discurso, mas eu também não quero chorar. Eu estou me esforçando para chorar, porque eles não merecem nossas lágrimas, mas o nosso protesto, a nossa indignação, a nossa ira, a nossa raiva. Isso eles merecem. E é por isso que aqui estamos todas nós, para pedir que eles sejam verdadeiramente condenados. A deputada Maria do Rosário, também do PT, no Rio Grande do Sul, que integra a mesa diretora da casa e conduziu o início da sessão, disse que agora há uma esperança de justiça. Ainda que seja impossível, e concluo, falar sobre Marielle sem mencionar a covardia brutal que tirou sua vida, nesse dia eu quero mencionar o impacto profundo que sua luta deixou em nós. Mulheres negras, vocês se levantaram. Obrigada em nome do Brasil, para cada menina negra, para cada mulher negra que ocupa o espaço da política e diz, nunca mais sem nós. Essa é a voz de vocês, Marielle é a voz de vocês e vocês não permitiram que a voz de Marielle fosse calada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília e da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Os deputados federais Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina e Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, pediram vista e adiaram a análise da prisão de Chiquinho Brazão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Com o adiamento, o assunto só deve retornar à pauta da Câmara em abril. Enquanto isso, na manhã da última quarta-feira, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão foram transferidos de presídio. Os irmãos foram para diferentes prisões federais de segurança máxima.
A Justiça determinou a devolução de mais de R$500 mil aos cofres públicos da cidade de São Paulo. Isso porque a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, contratou uma empresa sem licitação para revisar o plano diretor da cidade. Um serviço que a própria prefeitura poderia fazer, já que a gestão tem equipe especializada para isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ, determinou na última sexta-feira que a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia devolva R$545 mil aos cofres da cidade de São Paulo em até 15 dias úteis. A fundação foi contratada sem licitação pela gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, para revisar o plano diretor da capital paulista. O TJ entendeu que a prefeitura não poderia ter feito a contratação sem a licitação e que a empresa também não tem competência técnica para executar a tarefa. Além disso, a gestão municipal já conta com uma equipe especializada em plano diretor. O caso foi noticiado primeiramente pelo Brasil de Fato, em maio de 2021. De acordo com a reportagem, a empresa foi contratada para a prestação de serviços técnicos especializados consistentes em apoio em estudos, avaliações, assessoria e consultoria à revisão participativa do Plano Diretor Estratégico da capital paulista. Esse contrato de terceirização previu um gasto de R$3,5 milhões aos cofres públicos do município. A decisão da última sexta-feira é uma resposta a uma ação popular ajuizada pelo deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, pela bancada feminista da Câmara de Vereadores e por movimentos sociais, como a CMP, Central de Movimentos Populares, e a UNMP, a União Nacional por Moradia Popular. A primeira determinação de devolução do dinheiro aos cofres públicos ocorreu ainda em março do ano passado. Após a etapa de recursos, ainda assim, a decisão não foi cumprida. No processo, a Justiça destaca que, por ocasião das cobranças, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia afirmou que o pagamento só seria devolvido após o trânsito em julgado, razão pela qual até o momento não recompôs o prejuízo ao erário, identificado no acórdão de apelação da ação popular. O Brasil de Fato solicitou um posicionamento da Prefeitura de São Paulo, que apesar da sentença contrária, afirmou em nota ter cumprido todos os requisitos legais para a contratação da Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico para revisar o plano diretor. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento disse ainda que, abre aspas, a Lei Federal 8.666 de 1993 prevê dispensa de licitação para contratar a instituição brasileira de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, fecha aspas. Ainda de acordo com a pasta, para a contratação da fundação, foi realizada a consulta a entidades da mesma natureza e escolhida a de menor preço. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. E falando na gestão pública de São Paulo, uma ação do governo de Tarcísio de Freitas mudou o nome de um assentamento do MST no Pontal do Paranapanema. A comunidade que antes se chamava Che Guevara, agora passa a se chamar Irmã Dulce. A falta de uma consulta prévia à comunidade gerou descontentamento entre as famílias do assentamento. Vamos ouvir mais detalhes sobre essa história na reportagem de Gabriela Moncal. A notícia pegou de surpresa as 46 famílias do assentamento Che Guevara do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nessa terça-feira, a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, publicou uma portaria em que altera o nome da comunidade. Para o governo de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, agora o assentamento se chama Irmã Dulce. Em nota, o MST caracteriza a decisão como arbitrária e autoritária. Ao descartar o nome escolhido pelos moradores, o governo paulista, na visão do Sem Terra, busca descaracterizar o histórico da luta pela terra na região. O assentamento foi batizado de Che Guevara no início da década de 90, quando foi feita a ocupação na cidade de Mirante do Paranapanema, no interior paulista. A alteração do nome é possível porque o ITESP, órgão do governo estadual, é responsável pela regularização fundiária. Na portaria, assinada pelo diretor executivo do ITESP, Lucas Bressanin, é feita a justificativa da substituição do nome do guerrilheiro da Revolução Cubana pelo da freira brasileira. O documento diz, abre aspas, foi uma mulher que dedicou sua vida a obras de caridade, trabalhos sociais e assistência aos mais necessitados, fecha aspas. Felinto Procópio, ou Mineirinho, é morador do assentamento Che Guevara e considera que a decisão é ideológica.
Segundo ele, as famílias estão indignadas e com disposição de lutar e resistir para que seja revogado o decreto da gestão Tarcísio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal. Já no cenário político internacional, a política adotada pelo presidente argentino Javier Milei em cortar alimentos para cozinhas populares tem prejudicado a população mais vulnerável do país. Os argentinos vivem um momento em que o preço dos alimentos básicos, como pão e arroz, aumentaram significativamente. E sem os recursos do governo para manter as cozinhas populares, fica difícil conter a crise alimentar que afeta diretamente os mais vulneráveis. Eu levantava chorando para cozinhar, tirando força de onde não tenho, porque acho que se falta comida para o meu filho, falta para outras pessoas também. E é triste, porque eu passei por muitas necessidades e me coloco no lugar dessas famílias. Isso me dói, me dói, me dói. Vem a nós das favelas como bichos estranhos, mas nós não somos estranhos. Blanca é uma das milhares de mulheres que acordam todos os dias pensando não só na alimentação dos próprios filhos, mas na de toda a comunidade. Atualmente, ela trabalha como cozinheira na Cozinha Popular Evita, na Vila Zavaleta, em Buenos Aires, e coordena a Cozinha Santino, na comunidade vizinha, a Vila 2124. Apesar dos esforços diários dela e de suas companheiras, não é mais possível atender a demanda crescente. Em contrapartida, o governo argentino decidiu interromper a entrega de alimentos às cozinhas comunitárias. Não é suficiente e todos os dias chegam novas pessoas que não se viam no bairro e ficam sem casa, sem emprego e precisam de um prato de comida ou até mesmo de um pedaço de pão. Você não tem um prato de comida, nem que seja um pedaço de pão? Perguntam. A situação vivida por Blanca se repete nas mais de 40 mil cozinhas registradas em todo o país, onde a procura duplicou e até triplicou no último período. O aumento da necessidade reflete a disparada nos preços dos alimentos. Produtos como o arroz, a farinha e o pão duplicaram seus preços em apenas 3 meses. Lorena coordena a Cozinha Evita, responsável por alimentar 600 pessoas de seu bairro. Com mais de 20 anos de trabalho comunitário, ela chama a atenção para um fenômeno sem precedentes. Mesmo quem está empregado precisa de ajuda. Mesmo que tenham um emprego, façam bicos, precisam ir ao refeitório, porque não têm condições. Tem vizinho que vem até mim e me diz: Lorena, eu nunca pedi nenhum pão para você, mas hoje não temos condições, apesar de eu ter um emprego. Antes a pessoa que trabalhava dizia: não preciso ir para o refeitório. Hoje tem gente que trabalha, mas precisa vir porque não tem dinheiro, não vem. Estudos indicam que a pobreza aumentou 13% desde dezembro e mais de 7 milhões de argentinos não têm recursos para se alimentar adequadamente. Para Maria Isabel Ballesteros, a intenção de Javier Milei é romper os laços de solidariedade na comunidade. Ele não quer que nós, pobres, ajudemos uns aos outros, porque senão isso reduziria os recursos, como era antes. Antes, pelo menos, você pedia doação, alguém doava para você. A padaria doava o pão. Agora, até isso foi cortado. A cerca de 50 quilômetros da Vila Zavaleta fica Pantalón Cortito, uma organização popular que alimenta cerca de 400 pessoas diariamente. Segundo seu fundador, Héctor Ortiz, se houvesse recursos e espaço, estariam hoje atendendo mais de 1.500 pessoas. Héctor relata que o governo também decidiu atacar o plano pelo qual trabalhadores comunitários, como as cozinheiras de Zavaleta, recebiam como remuneração a metade de um salário mínimo. O plano Potencializar de Trabalho, que é um plano de trabalho onde era regido pelo salário digno e móvel antes desse governo, e porque já houve uma inflação entre 50% e 200%, foi totalmente desvalorizado. Segundo o militante que resistiu aos ataques da ditadura militar argentina e aos governos neoliberais dos anos 90, as políticas deste governo deveriam ser consideradas criminosas. É uma política de fome. Como diria um slogan, a fome é crime.
Eu acho que isso é para exemplificar. É especificamente isso que está acontecendo aqui. A fome é o crime e, sem dúvida, acompanhada da falta de medicamentos, acompanhada da falta de recursos e acompanhada da parte alimentar, está ocorrendo uma verdadeira tragédia. Acompanhado da parte alimentária. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, com colaboração de Nicolás Hernandes, Rodrigo Chagas. E uma última notícia antes de encerrar o programa de hoje. Uma notícia boa na área da saúde. O barateamento das chamadas terapias gênicas e a ampliação da oferta dessas terapias no Sistema Único de Saúde, o SUS, foi o escopo dos acordos assinados pela Fiocruz esta semana. Com financiamento do Ministério da Saúde, o projeto de estratégias de terapias avançadas é um importante passo na luta e no combate de doenças como o câncer. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, assinou acordos para iniciar a estratégia para terapias avançadas, que tem o objetivo de baratear e assim ampliar a oferta de terapias gênicas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O projeto é financiado pelo Ministério da Saúde por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. As terapias gênicas envolvem a manipulação de genes para combater doenças, como câncer, doenças autoimunes, AIDS e síndromes genéticas. Há vários tratamentos atualmente em uso, dos quais 15 têm autorização da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para utilização no Brasil. Há outras centenas sendo estudadas em todo o mundo. O grande problema dessas terapias é o custo. Uma terapia para distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, um distúrbio progressivo e irreversível dos músculos, pode chegar a um custo de até 15 milhões de reais, valor semelhante ao da terapia contra a hemofilia. De acordo com a Fiocruz, a estimativa é de que nos próximos 5 anos serão gastos entre 4 bilhões e 14 bilhões e meio de reais por ano nesses tratamentos, caso seja pago o valor cobrado pelas farmacêuticas. A oferta desses tratamentos em unidades privadas de saúde está fora do alcance para pessoas que não têm esse dinheiro. Já a oferta gratuita pelo SUS é muito cara para os cofres públicos. A ideia é que a Fiocruz, por meio do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, o Biomanguinhos, seja capaz de desenvolver e oferecer terapias genéticas a um custo de cerca de 10% do que é gasto hoje com o mesmo tratamento. O desenvolvimento inicial desses tratamentos vai contar com o apoio de organizações sem fins lucrativos, como a ONG norte-americana Caring Cross, que fará a transferência de tecnologia ao Instituto Brasileiro. O primeiro projeto a ser desenvolvido pela Estratégia para Terapias Avançadas envolve a reprogramação de células de defesa do organismo para combater alguns cânceres hematológicos, como linfomas e leucemias agudas. Será uma parceria da Fiocruz com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que já desenvolve pesquisas nessa área. A terapia chamada de CAR-T, ou CAR-T, consiste em inserir nos linfócitos T, que são as células de defesa dos pacientes, lentivírus, que carregam um gene específico para combater o tumor. Com o novo gene, o linfócito se torna mais eficaz para encontrar o câncer no corpo e reconhecê-lo como algo a ser eliminado, enviando substâncias que vão causar a morte da célula cancerosa. Para esse tratamento específico, que tem um custo em torno de 2 milhões de reais, existe a possibilidade de que o valor caia para 200 mil. Os testes clínicos para validação da terapia da Fiocruz e do INCA deverão ser realizados a partir do fim deste ano nos Estados Unidos e no Brasil. Com a terapia validada, a ideia é que sejam instalados laboratórios em módulos de contêineres, que poderão ser instalados em hospitais de vários lugares do Brasil, possibilitando a descentralização para realizar os tratamentos. Segundo a ministra Nízia Trindade da Saúde, o barateamento das terapias gênicas vai beneficiar não apenas o Brasil, mas também poderá ajudar outros países da América Latina e da África. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Abdala, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. A edição do Bem Viver desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa.
E eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer a todos os veículos que fazem essa parceria aqui com a gente. Muito obrigado e vamos seguir firmes na jornada. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Super fácil de ouvir o nosso programa. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro foi com Denise Salomão. Edição e produção de Douglas Matos, Rodrigo Gomes e Mariana Lemos. Os trabalhos técnicos de Luba Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva de Nina Fidelis. O apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.